Fala galera, estamos aí começando mais um podcast. Eu, o apresentador Joe, junto com o apresentador Rodrigo, junto com o Marcos Antônio. Muito obrigado, irmão, por ter acertado o convite, estar aqui presente, é uma honra ter você aqui. E eu gostaria, assim, para começar, se apresentasse mais, falasse pra galera a sua vida, o que você quiser falar. E quando começou na igreja, quando começou a congregar, onde começou a congregar. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que vai ouvir esse podcast, não sei o dia que você vai ouvir, né? E eu sou o Marcos, eu sou filho do presbítero Luir, ele já descansa no Senhor, filho da dona Rosa, um casal muito conhecido aqui de Campo Magro. Eu comecei na Igreja Batista há muito tempo e eu sou pai de batera do Antônio Marcos, né? E eu quero aqui passar para vocês o meu testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu espero que seja a minha vida para vocês seja um canal de bênção para a vida de cada um que ouvir, que vê esse podcast. Muita galera nova, né, Marcos, na igreja. Muita gente não viveu o que a gente vivenciou quando a igreja era pequenininha lá, com o pastor Oswaldo, que também foi uma bênção. Aquela época acho que nós éramos em 70 membros, mais ou menos, isso, né? Quando comecei, a igreja, o pastor Oswaldo estava em construção ainda, né? E ela praticamente não tinha nem janela. Então eu comecei ali, minha família toda da Igreja Assembleia de Deus, eu também fui. Aí quando eu conheci a igreja, gostei muito. A igreja estava em construção, o pastor Oswaldo, exatamente, ali estava a parte de baixo só ainda. Hoje já não dá para dizer que é o mesmo lugar para quem não conheceu como nós, né? Verdade. Então, assim, muita gente não conhece o irmão Marcos. Eu creio que muita gente da igreja hoje, assim, os mais novos, né? Talvez não conheçam, né? Os mais antigos já. A gente que já teve uma convivência um pouco maior, aprendeu a caminhar na fé um pouco junto, a gente já conhece e sabe a bênção que o irmão é. Então, tendo dito isto, eu quero que o irmão conte um pouco de um testemunho de vida, de um encontro com Deus que o irmão teve, para que o pessoal possa conhecer um pouco mais do irmão. Como a nossa igreja hoje cresceu muito, muitas vezes a gente não conhece quem está sentado do nosso lado. O podcast é uma forma da pessoa conhecer alguém e ver o quanto Deus tem trabalhado naquele que está do seu lado também. Então fica à vontade, pode usar o tempo que precisar, tá? Até meia-noite, 1 hora. Não vai. O tempo é seu. Vai ser rapidinho. Então, meus queridos, o Antônio, meu filho, né? Esses dias ele já fez aqui, ele já passou alguma coisa daquilo que Deus fez na minha e na vida dele, na nossa vida, né? A minha história começa há 52 anos atrás. Porém, ela começa com o meu pai, né? Meu pai foi uma pessoa muito conhecida aqui do lugar, minha mãe também. Meu pai foi o pioneiro aqui, um dos pioneiros aqui no Evangelho, aqui na região, aqui na cidade. Então ele sofreu muito na época, né? Perdeu amigos, amizades, perdeu casa, perdeu emprego, mas isso faz parte, né? E meu pai, ele tinha problemas, como o Antônio já mencionou, ele tinha problemas com alcoolismo, né? E ele andando na rua, né? Ele contava pra gente, ele recebeu um folheto de um jovem, né? Para um convite para ir na igreja, e ele se achou que ele precisava de algo diferente. Ele foi na igreja, entregou a sua vida ao Senhor, aí parou foi ali procurando melhorar cada dia. Deus foi abençoando ele, parou com a bebida e tudo mais, e logo em seguida minha mãe engravidou. A minha mãe havia perdido também 3 gravidezes, aí engravidou, e o tempo foi passando, né, meu pai na igreja, e a minha mãe, logo que eu nasci, né, minha mãe percebeu que eu tinha alguns problemas de saúde. Então ela me levou no médico, aí fizemos exames, isso há 50 anos atrás, mais ou menos, 48, 50 anos atrás. E os médicos fizeram exame, né, e começaram a fazer tratamento. E realmente eu tinha vários, não era só um, eram vários problemas de saúde. Então eu lembro que quando eu tinha mais ou menos ali uns 3, 4 anos, eu comecei a lembrar, né, de quando a minha mãe me levava ao médico. Eu fazia exames e chegou um tempo que eu sabia que eu ia, quando a minha mãe me levava para o hospital, eu sabia que eu ia ficar, eu tinha certeza que eu ia ficar, então eu já ia preparado, né? E ali fazia exames e tudo mais, e o médico já falava amanhã, ele vai ficar para fazer exames, né, e tudo mais. E o tempo foi passando, eles foram descobrindo aquilo que eu tinha, e eu fui tratando,
Mas havia problemas graves que precisava de cirurgia. Se fosse hoje, seria bem mais fácil, mas naquele tempo, né, há 50 anos atrás, era muito mais difícil, né? E eu passei por várias cirurgias, tratamentos, operação. Eu sempre conto na igreja, contei aqui várias vezes e por onde eu ando, né? É uma responsabilidade minha de contar aonde eu passo, né, o que Deus fez na minha vida. Eu lembro assim que durante o mês eu ficava uma semana em casa. As outras 3 semanas do mês eu ficava internado. Eu sabia que eu ia ficar, então cada vez quando eu vinha para casa, né, era uma alegria para mim, porque eu sabia que eu ficaria ali pouco tempo, já ainda criança, né, sabia dos problemas, estava ciente ali, mesmo criança eu sabia que, né, uma criança que está ali no hospital, né, ela por mais que ela seja inocente, mas ela sabe que ela está ali em tratamento e tudo mais. Então eu passei por várias cirurgias, operações e tudo mais, e eu lembro hoje. Um choro de criança me vem à mente, o hospital, batida de porta, cheiro de comida, às vezes você passa, né, perto de né, você vê, tudo faz lembrar. Mas eu lembro, assim, agradecendo a Deus, porque eu sabia que a minha mãe não podia estar ali comigo, né? Ela ia me visitar, era uma alegria quando ela ia me visitar, né? Uma vez por semana, ela ia me visitar, e era uma alegria, mas uma alegria misturada com tristeza, porque ela sabia que ela ia embora e eu ia ficar ali. Então, o hospital que eu fiquei, é um hospital que existe ainda hoje ali, né, um hospital muito antigo, e algumas vezes eu fui ali, né, isso como eu falei, fazem 50 anos, eu vou ali, quando eu passo ali, eu vou na frente do hospital, eu sento ali no banco, tem uns bancos na frente ali, eu sento ali e me vem à mente tudo que eu passei ali, porque é um hospital que hoje ele é patrimônio, então ele não foi mexido, né, então eu sei até onde, de fora, eu consigo ver até as janelas dos quartos que eu ficava. E ali eu me emociono, ali eu agradeço a Deus, né? E o tempo foi passando, eu fui fazendo operações e cirurgias e tratamentos, e até que um dia os médicos chegaram para minha mãe e falaram: mãe, a gente fez o que pôde. Eles foram sinceros, isso não foi um médico, foi uma junta médica, né? Eles foram sinceros. Mãe, o que a gente pôde fazer pela criança, a gente fez. Pega, leva para casa e a gente não tem mais o que fazer. A gente já fez tudo e eles foram sinceros. Ele vai morrer, ele não tem mais solução, né? Porque as enfermidades eram muitas e não tinha o que fazer, né? Que era uma época também difícil, né? Minha mãe pegou, né? Minha mãe me pegou, me levou para casa, né? E um certo dia, realmente, ela resumidamente, né? Ela acordou comigo uma madrugada, acordou comigo, né? Já sem vida. Meu pai estava dormindo e ela rapidamente pegou, acordou meu pai, já desesperada, e me falou para meu pai: não, pega o menino aqui que eu não quero que ele morra nos meus braços. Mas meu pai conta que eu já estava morto, já não tinha parado de respirar. Aí meu pai pegou, né, me pegou. Meu pai estava dando os primeiros passos na fé, ele tinha entregado a sua vida ao Senhor e na igreja, né, ele fazia pouco tempo, mas já estava ali, né, firme na igreja. E meu pai me pegou no colo, né, e leu 3 versículos da palavra do Senhor, né, que se encontra lá no livro depois, se você quiser ler em casa, leia, Isaías 43. Ele leu o primeiro, o segundo versículo, né, rapidamente ali, a minha mãe em desespero, ele comigo, né, nos braços já sem vida, né, não tinha parado de respirar. Aí meu pai fez uma oração, né, pedindo ao Senhor que, se fosse realmente aquele momento de o Senhor me levar, que ele confortasse o coração da minha mãe, né, que estava desesperada, e dele também, né. Meu pai fez uma oração rápida ali. E conta meu pai que, quando ele terminou a oração, eu comecei a respirar novamente bem devagar, né? Respirei e voltei, né? O Senhor me deu vida novamente naquele momento, né? Através da oração do meu pai. E cresci. Aí terminei os tratamentos, né? Que eu tinha começado, né? No caso, assim, alguma coisa. Minha mãe continuou me levando no médico, né? Para ver, mas os médicos falaram: não, mãe, não tem nada, ele está bem. Só que a minha mãe é mãe, você sabe como é, né? Mãe é mãe, sempre, né? Ela procura o melhor para o seu filho, né? E levaram, ela continuou a me levar ao médico. O médico falou: não, mãe, ele tá bem, não tem mais nada, né? Não precisa se preocupar. E fui crescendo, e graças a Deus o Senhor foi me abençoando. Todas as enfermidades que o meu pai e a minha mãe, porque antes do meu pai partir, antes do meu pai partir, a gente se reunia, né? A gente é sempre família. A gente se reúne, eu sempre perguntava para minha mãe e para meu pai: como é que foi e tal, né? E meu pai falava, né, que ali eu fui crescendo. As enfermidades que o meu pai, que a minha mãe, no caso, conta, né, que eu tinha, se não fosse a minha mãe que contasse, eu não acreditaria, porque sequelas nenhuma. Tenho uma saúde, graças a Deus, abençoada, né? Então, essa é a parte do meu testemunho. Aí eu sempre na igreja, a gente foi criado na igreja, né? Meu pai daí nos levou para a igreja e a gente cresceu na igreja. Eu sou o filho mais velho de 3 irmãs. Então a gente sempre na igreja. A gente aqui a igreja que a gente congregava na época era aqui
ali perto da ponte, ali perto do material de construção, é uma igreja pequena, e a gente vinha lá de perto do colégio, lá em cima, lá. A gente vinha a pé, vinha ali no culto, era uma alegria pra gente, tinha cultos aqui na casa, na Lagoa da Pedra também tinha casas aqui que faziam cultos, e a gente vinha, né? Naquela época não tinha nem luz, era luz, iluminação pública não tinha, então, mas a gente vinha, né? E eu fui crescendo, né? E pra igreja, minha mocidade também passei na igreja, ajudei muito, né? E aprendi bastante, como estou aprendendo ainda. E casei, aí a minha mulher também, na época perdeu três, como aconteceu com a minha mãe, aconteceu com ela também. A gente perdeu três gravidezes foram perdidas. A primeira foi bem no começo, a segunda já foi mais ou menos com 7, 8 meses, e a última foi já estava para nascer. Sempre que deu problemas assim na gravidez, assim que não teve, eram 3 meninas, não teve como salvar, né? E depois que aconteceu isso, né? A mulher também quase foi também, né? Assim foi por Deus que deu um livramento para ela, porque ela passou também. Se não fosse a mão de Deus, ela tinha ido também junto com, né? Então, aí a gente pensou, não, é para ser só a gente mesmo, vamos evitar e tudo mais. E o tempo foi passando. E eu, nesse intervalo de tempo, eu conheci a Igreja Batista. Era lá embaixo ainda, né, poucos irmãos, o pastor estava começando. E, em certo tempo lá, ela se sentiu um pouquinho ruim, foi no médico e, estou grávida. Aí eu perdi o chão. Falei, foi perdido 3. Né, agora vai ela também. Esse foi o meu pensamento, eu perdi o chão. Mas assim, ao mesmo tempo que eu perdi o chão, eu pedia o Senhor, entreguei na mão do Senhor. Estava num culto, né? No dia que saiu o resultado, eu estava no culto, falei, Senhor, está na tua mão. Perdi o chão durante o dia, fiquei a pensar muito, Senhor, como que vai ser agora? Né? A gente né? Falho, né? Às vezes a fé da gente também, às vezes ela oscila um pouquinho. Mas assim, ao mesmo tempo, já tinha culto à noite, já os irmãos ali, né? Quando a gente porque a gente era menos pessoas, né? Então todo mundo conhecia todo mundo, né? E a gente passou ali para os irmãos ficaram assim felizes, né? E a igreja começou a orar, pastor e tudo mais, os irmãos assim começaram a orar, entregando aquela gravidez aos cuidados do Senhor, como eu. Aí eu descansei no Senhor, entreguei aos cuidados do Senhor, descansei. Fala para você, Rodrigo, fala para você, irmão, fala para você que está me ouvindo. Foi uma gravidez totalmente diferente das 3, né? Assim, a pressão dela não subiu, foi bênção mesmo. Até no final, uns 20 dias, um mês antes de o Antônio nascer, os médicos pediram, né? Porque a gente passou lá para os médicos o que tinha acontecido antes. O médico falou, então vamos fazer diferente. Um mês antes da criança nascer, você vai vir aqui, vai trazer ela todo dia para a gente medir a pressão, para a gente ver como que está indo. Precisar tirar, a gente tira antes. Pela misericórdia do Senhor, foi bênção. Foi assim, a pressão regulada do começo ao fim da gravidez. A gente fez o que o médico pediu. Foi durante todo o mês. Chegava lá, o médico falava. Antes, a gente chegava lá, nas outras gravidezes, às vezes nem precisava ir, mas assim, tinha que ir às pressas, porque a pressão de uma hora para outra, ela oscilava. E aí, na gravidez do Antônio, o que acontece? A gente ia lá, as enfermeiras mediam pressão e tudo mais. Não, mãe, pode ir embora, tá bem. Né? Aí chegou, acho que uns 2, 3 dias do prazo que era para ele nascer, né? Aí os médicos falaram, vamos fazer algo diferente, vamos fazer uma cesárea para evitar. Eu creio que não precisaria, mas para os médicos, como é que você vai dizer para os médicos não, né? Vamos tirar. Ele nasceu, né? Nasceu perfeito, foi bênção. Aí a igreja também, depois eu vim, dei o testemunho na igreja, né? A igreja também ficou maravilhada, porque a igreja ajudou muito a gente, né? O pastor Oswaldo, a sua esposa, os irmãos que congregavam com a gente. Ali parece que a igreja engravidou junto, sabe? Foi assim um momento marcante para mim. É por isso que eu falo, às vezes eu fico tempo sem vir aqui na igreja, andando. O Senhor tem me levado por lugares assim para me dar o meu testemunho, né? Mas eu tenho assim um sentimento muito grande pela igreja, pelos irmãos da igreja, porque foram pessoas que nos ajudaram muito, sabe? Que nos ajudaram em oração, e foi aqui que eu passei essa experiência. Aí o Antônio nasceu, ele cresceu, assim ficou, já com uns 3 anos mais ou menos, a gente já viu que ele tinha o dom de tocar. Né? Então eu fui investindo nele, procurei um professor, coloquei ele numa aula, e como ele já falou, né, aqui os negócios da mãe dele lá, aqueles potinhos de coisa lá, eu colocava, na época era CD na época ainda, né, eu colocava CD, colocava na CD e deixava ele assistindo ali. Então ele fazia uma bateria improvisadinha ali,
mas acabava com os potes da mãe dele lá. E aí a gente colocamos ele para estudar, estudou. E aprendeu rapidamente. Eu acho que você lembra, talvez você não, mas você acho que lembra da igreja lá embaixo, né? Eu tenho o Michel. Michel para ele assim uma experiência muito, assim, foi um espelho para ele. Michel foi um espelho para ele, porque o Michel tocando bateria, ele vinha ali. Eu trazia ele na igreja, né? Fazia o esforço de trazer todos os cultos para ele ver, porque a alegria dele era ficar ali. Ele era menino, pequeno, ficar ali do ladinho do Michel. Olhando o Michel tocar bateria. E eu fui investindo. Ele aprendeu rapidamente, e assim, de tão rápido que ele aprendeu, porque era um dom que Deus deu a ele, né? Então, depois que ele aprendeu, ele rapidamente começou a tocar, e o pessoal ele entrou num grupo para tocar, a gente saía tocar assim nas igrejas, sabe? E ele pequenininho, quase não alcançava ali os pedal e tudo mais, né? E hoje, eu agradeço a Deus, cresceu, hoje ele é casado, os irmãos conhecem aqui, né? Continua a tocar, né? E uma bênção para mim, uma bênção assim, a gente, para mim é difícil falar, né? Pai, a gente sempre é pai, e mãe sempre é mãe, mas assim, você que tem o seu filho, a sua filha que tem, aproveitando aqui o gancho, seu filho, a sua filha que tem o dom na música, que quer vir para a igreja, por favor, pai, mãe, avós, parente, por favor, traga os seus filhos para a igreja. Vocês vão ver que vocês estão plantando para o futuro de vocês. Né? O meu filho, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, ele só me deu dor de cabeça boa, é isso que eu falo, né? Não existe dor de cabeça boa, né? Mas assim, para mim, estamos vivendo num mundo tão difícil, né? Que os pais muitas vezes têm dor de cabeça com os filhos. Então eu digo, incentive o seu filho, a sua filha a vir para a igreja. Se você vê nele um dom, invista, isso não é gasto, invista, para que o seu filho, a sua filha, amanhã depois você veja ele na igreja tocando, louvando ao Senhor. Hoje mesmo a gente acompanhei ele, porque eu sempre acompanhava ele, daí hoje já às vezes consigo, às vezes não. Hoje mesmo eu acompanhei ele no evento de manhã e eu me emocionei, porque quando ele estava ali tocando aquela bateria junto, quando eu colocava, na época era CD, né, colocava ali, eu vendo ele tocar, eu profetizava: Senhor, eu quero ver o meu filho tocando como esse que está tocando, né? A gente colocava CD, né, dos conjuntos, principalmente o Voz da Verdade, gente, é uma coisa que me marcou muito. Eu colocava para ele lá, ele tocava, eu quero ver o meu filho tocando na igreja, né? Eu quero ver meu filho tocando em eventos, e hoje é uma realidade. Então eu me emociono, eu agradeço a Deus, sempre que eu acompanho ele, eu agradeço a Deus, porque tudo aquilo que eu pedi, o Senhor me deu. E lembro também, né, o Antônio já falou, né, a gente agradece muito a vida do pastor Tiago, que tem acompanhado ele hoje, acompanhado ele, a Milena, né, e tem sido para o meu filho assim, tem ajudado muito, né, tudo que ele tem sido hoje também. O pastor Tiago também tem sido um pastor assim, abençoado por Deus para instruir, para dirigir, para aconselhar, né. O pastor também que antecedeu, que né, o pastor Oswaldo também. Quando o Antônio nasceu, o Antônio até, eu ouvi até ele falar, né? Quando o pastor foi visitar a gente no hospital, ele fez também e em casa também. Então ele pegou o Antônio bem pequenininho assim e saiu, sabe? Ele pegou o Antônio aqui e saiu, foi para um canto. Eu fiquei a olhar assim, falei, mas o que o pastor vai fazer com... Sem entender, né? O que o pastor vai fazer, mas depois eu entendi. O pastor pegou ele no cantinho, levou no cantinho lá e orou e profetizou. Depois eu vi, né? O pastor profetizando na vida dele. Então por isso que eu falo, você que tem seu filho, a sua filha que talvez está te trazendo problemas, profetize na vida dele, né? Vai no quarto dele, profetiza na vida dele, que ele vai ser bênção, na sua vida. Então o pastor, ele profetizou na vida do Antônio. E graças a Deus hoje, os irmãos estão vendo, né, é uma bênção, a gente procura ser bênção, né? Claro que a gente tem os defeitos, as falhas da gente, altos e baixos, acontece com qualquer um, né? Nós somos humanos e isso faz parte da vida da gente, né? Às vezes você está lá em cima, às vezes você oscila, às vezes você olha, eu já falei aqui na igreja, houve momentos na minha vida que eu não tinha o que, eu tinha meu pai, tinha minha mãe, tinha minhas irmãs, tinha amigos, mas às vezes eles não conseguem nos ajudar. Eu tive momentos que eu olhei para um lado, olhei para o outro e eu não vi ninguém podia me ajudar naquele momento. Eu olhei para cima, Senhor, eu quero sair dessa. E o Senhor me deu forças para sair, né? Então eu falo para você, né? Talvez você esteja passando pelo mesmo problema que eu passei. Talvez você esteja numa cama da sua casa. Talvez você esteja no hospital. Talvez alguém falou para você que não tem mais solução. Ouve-se dizer, né, que a última palavra vem de Deus. Para a minha vida, né? Para a minha vida, eu acho que a primeira palavra vem do Senhor. Porque os médicos, as pessoas podem dizer que para você
não tem solução. Mas lá, muito antes de você nascer, Deus já traçou, já escreveu a tua história, e ele disse que tem jeito para você. Ele é Deus que pode dar vida. Ele é Deus que quando as pessoas dizem não tem jeito, Deus, ele é um Deus que ele traça a sua vida da melhor maneira possível. Tem jeito sim, tem jeito para você. Né? Que Deus te abençoe sua vida, aonde você estiver ouvindo, que esse testemunho, que aquilo que o Senhor fez na minha vida sirva para você também, para que você saia dessa, para que você entregue a sua vida aos cuidados do Senhor. O Senhor está aqui, eu vi o testemunho dele, o Senhor fez na vida dele, o Senhor pode fazer na minha vida. Então que o Senhor venha te abençoar e que você venha se levantar. E a primeira coisa que você venha fazer depois disso é você venha entrar na igreja e procurar o pastor e dizer: pastor, eu ouvi o testemunho e o Senhor fez isso na minha vida, e entregue a sua vida aos cuidados do Senhor e você vai ver a mudança. Amém? Amém. Amém. Irmão, acho que esse foi um dos testemunhos mais fortes assim, que eu já ouvi. Tipo, pessoalmente. Eu já ouvi muito testemunho por aí, mas o seu foi muito forte e muito bonito. E é, tipo, muito maravilhoso ver o quanto Deus é contigo, com o seu filho, que é um grande amigo meu. E que Deus continue usando você e que teu testemunho sirva de exemplo a outras pessoas, tipo, a buscar mais do Senhor. Amém. Amém. Então, a gente sabe a bênção que é o Antônio, né? Sim, sim. E hoje a gente descobriu a bênção que foi o que Deus fez na vida do irmão, né? Sim. Lá quando era pequeno, com todas as doenças, com todas as dificuldades. E eu acredito que hoje é muito mais fácil servir a Deus do que como era antigamente. Antigamente, para vir para a igreja, a gente tinha que vir a pé, no escuro. Muitas vezes até na igreja poderia não ter luz. Certamente. Hoje em dia você tem poltronas confortáveis, você tem um som que é bom, agradável, você tem o conforto de uma iluminação boa, e muitas pessoas ainda não querem vir. Como diz o pastor, por qualquer coisinha, uma mensagem falou hoje, né? Às vezes por qualquer coisinha, né? Você não quer. Então, é que, como você falou, era difícil, antigamente era difícil, que nem meu pai, ele perdeu emprego, perdeu amizades, ele ficou ficaram, né? Porque meu pai foi um dos pioneiros aqui no Evangelho, então sofreu muito. Hoje em dia não. A mesma coisa é quando o Senhor, falando sobre aquilo que eu passei no hospital, né? Se fosse hoje seria mais fácil, né? Mas foi há 50 anos atrás. 50 anos atrás a ciência não estava tão avançada quanto hoje, né? Então, mas o Deus continua sendo o mesmo, né? Está em nós, é o que você falou. Está em nós, né? É porque assim, o ser humano, ele só aprende a dar valor àquilo que ele custa a conquistar. Sim. Se vem fácil, ele não dá tanta importância para aquelas coisas. E é por isso que Deus nos coloca nos desertos. Sim. Porque quando a gente está passando um deserto, a gente entende a nossa necessidade real de Deus. Sim. Então ali, teu pai, naquele momento de dificuldade, buscou ali em Isaías 43, os 3 primeiros versículos, ali onde Deus usou... Ele abriu aleatoriamente. Ele abriu, e aquilo é a minha vida, porque isso ali, quando eu estou passando... Desculpa até. Quando eu passo por momentos difíceis, aqueles 3 versículos ali é o que me ajuda a levantar. Né? E Deus usou esses mesmos versículos para dar força para o teu pai pedir em clamor ali para Deus. Senhor, eu sei que o Senhor me deu, mas é teu. Se o Senhor quiser que eu continue cuidando dessa criaturinha que o Senhor me deu, então dê a vida de novo a ele. E Deus fez. Sim. E depois o irmão já contou, né, que veio a questão com a Lucinei ali, das 3 primeiras gravidez. E depois veio o Antônio. E hoje o pastor falou que nós crentes passamos por aquelas situações, né? Somos pressionados e nos frustramos. E acho que quando o irmão recebeu essa notícia foi um baque. Sim. E daí o irmão falou assim: mas mesmo eu sabendo disso, eu entreguei a Deus. Eu lembro que no dia assim, eu fiquei sem chão. Eu até assim não sabia o que fazer. Mas assim, a partir do momento que era um dia de culto até então, né? Eu vim no culto, foi passado para os irmãos, assim, aquilo no culto, depois, a partir do outro dia, já entreguei nas mãos aos cuidados do Senhor, aquilo que eu falei, né, entrega tudo ao Senhor, eu entreguei aos cuidados do Senhor, e as coisas assim fluíram de uma maneira assim, extraordinárias, né? Daí Deus faz as coisas como Ele quer. Sim. Entende? E a vida do Antônio é um exemplo pra gente. Amém. É um exemplo de
perseverança, é um exemplo de disciplina. Ele é uma pessoa assim, cara, é extraordinário. Eu falei pra ele aquele dia que ele estava aqui que a gente se inspira muito nele. Sim, graças a Deus, né? A gente procurou ensinar ele, né? Claro que a vida dos nossos filhos não estão na nossa mão. A gente faz o que a gente pode. Mas assim, a gente instruiu muito ele assim quanto a isso, né? E hoje tem sido uma bênção, eu imagino. É o que eu pedi, realmente é o que eu pedi. Eu quero que meu filho seja assim, né? Eu sei que, né? Às vezes você olha e fala, não, mas todo pai pede isso. Sim, a gente faz a parte da gente e pede, mas não foi fácil, porque não era para ser assim. A minha história, você que está me ouvindo pode ver que não era para ser assim. Então, é aquilo que eu falo para vocês, a tua história tá escrita, né? Deus pode mudar situações, né? Deus pode mudar, às vezes, né? As pessoas, você vai ouvir muitos não, vai ouvir que não tem jeito, mas o Senhor é o Deus, Ele pode mudar a tua trajetória, né? Ele pode mudar a minha trajetória, né? Sim. E o que foi interessante que o irmão falou, que nós devemos profetizar na vida das nossas crianças. Porque em Provérbios diz, né, que a língua tem o poder de tacar fogo em uma floresta. Sim. Então a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala, não só para as nossas crianças, para os nossos jovens, adolescentes, e até mesmo para aqueles irmãos que estão novos na fé. Sim. Porque às vezes uma palavra mal interpretada ou mal colocada pode derrubar uma pessoa. Sim. A gente tem que ser muito vigilante. Sim. Principalmente naquilo que a gente fala. A gente, assim como o irmão é um exemplo pra gente, porque tem um testemunho do irmão que eu não esqueço, que quando o irmão falou aqui para a igreja, que tinha uma promessa na vida do irmão de viajar ao Brasil. Sim. E essa promessa se cumpriu. Sim. E vem se cumprindo. Eu nem ia comentar sobre isso. Eu nem ia por causa do tempo, né? Lembra que a gente falou do tempo, né? O tempo corre rápido, né? Eu imaginei ele, vou falar 15 minutos e vou... Mas assim, as coisas... A primeira vez, eu era... Aquilo que eu falei para minha igreja... Meu pai, ele foi presbítero de outra denominação, minhas irmãs também são de outra denominação. Quando criança, eu tinha esse sonho, sabe? Hoje em dia é uma coisa de criança, uma coisa simples, é um sonho de criança. Porque sonho de criança é coisa simples, né? Hoje em dia está tão difícil, até nesse ponto que a gente comentou. A gente morava numa chácara, não tinha nem luz. Eu criei, meu pai com a minha mãe iam para a roça, eu, mais velho, cuidava das minhas irmãs, limpava a casa, fazia comida para eles. A minha irmã mais velha cuidava das outras duas pequenas. E quando eu estava no colégio, a gente se revezava. Então a gente foi criado assim, momentos bons, momentos que não voltam mais, no sítio, gostoso. Porém é tão difícil, né? Eu lembro que fui ganhar um presente, o meu primeiro presente foi uma bicicleta que meu pai pôde me dar, isso depois de muito tempo, sabe? Então, era uma coisa assim, a primeira vez que eu até não ia comentar sobre isso, mas a primeira vez que eu vi avião de perto, eu me apaixonei pelo negócio. Falei, Senhor, e a condição era 0,0 e mais um pouco ainda. Senhor, eu quero um dia, eu estava estudando, a gente foi para uma excursão buscar até uma pessoa no aeroporto ali com o pessoal da igreja, com o pessoal do colégio, e quando eu vi eu me apaixonei, assim, falei, e eu fui no banheiro, devia ter uns 5, 6 anos, eu fui no banheiro do aeroporto, falei, Senhor, me ajoelhei no vaso, falei, Senhor, um dia eu quero vir aqui para viajar, e a condição era 0,0, e a primeira vez que eu entrei na igreja batista, que não era nem aqui, era numa garagem, Deus usou alguém para falar comigo, Deus vai te dar oportunidades de você viajar, de você conhecer lugares. E hoje, passaram-se mais de 20 anos. E hoje o Senhor me presenteia com uma viagem assim todo ano. O sonho que eu tinha de viajar de avião, hoje esse ano agora estou me preparando para a 18ª. Isso é Deus. Não tem dinheiro sobrando, não. É Deus promessas do Senhor, vem para mim. De uma maneira assim que espetacular. O ano passado eu não ia. Eu fiquei mais dias do que os anos que eu me programo. São coisas assim, são bênçãos de Deus, são sonhos assim que você, mas hoje está tão fácil, né? Mas quem viveu há 50 anos atrás, 45, 40 anos atrás, no sítio, né? Vivendo ali momentos difíceis, era 0,0 de possibilidade. O Senhor é presente e é promessa do Senhor. Se o Senhor te prometeu alguma coisa, passe o tempo que for, o Senhor vai cumprir na tua vida. Porque Ele não é homem para que minta. Sim. Houve momentos da minha vida de dificuldade, só para você ter uma ideia. Às vezes você fala assim, hoje é fácil, você vai lá, compra, né? Houve momentos na minha vida, logo que eu casei, que eu precisava de dinheiro. Começando a vida de casado, eu trabalhava com um caminhão puxando areia. Eu achei o dinheiro que eu precisava no monte de areia em cima do caminhão.
Você nunca ouviu a história de achar areia. Você vai achar outras coisas no meio da areia. Dinheiro você não vai achar. O dinheiro contado que você precisava em cima do caminhão de areia ali, ó, esperando. Olha, está aqui, ó. Isso é Deus. É Deus. Mais um testemunho que eu quero falar, não sei se pode falar. O ano passado, final do ano passado, eu estou agora mexendo com outro tipo de ramo de trabalho. O ano passado eu sempre estou viajando lá para o Brás, né, nas minhas compras. O ano passado, finalzinho do ano, eu estava num culto e Deus usou uma pessoa dizendo que o Senhor ia me usar nessa viagem. Eu acabei até mudando a viagem devido ao tempo e devido a uma gripe que eu tinha pego, daí eu acabei mudando. Quando eu mudei, eu falei, mas eu acho que não vai acontecer o que o Senhor falou, porque eu mudei a viagem, depois que eu tinha mudado, sabe? Aí, eu lá no Brás, era umas 3 horas da manhã, sozinho, comprando ali, e eu tinha me esquecido até então, né? Quando eu viajei, eu lembrei, vou ficar esperto aqui, que de repente Deus vai me usar para falar alguma coisa para alguém, né? Porque eu sabia, Deus vai te usar de uma das suas viagens. Aí, eu andando lá no Brás, ali sozinho, com as compras aqui, indo guardar minhas compras, aí, ali uns 10 metros para frente, assim, uma mulher, eu andando, a mulher estava andando também, ela olhou para trás, sorriu, como se me conhecesse, e sorriu e foi diminuindo os passos. Eu fui continuando andando, né? Ela aparelhou comigo aqui e, assim, sem mais, sem menos, ela falou assim, de hoje em diante, meu dia vai ser diferente, de hoje em diante, a minha vida vai mudar. Eu não entendi na hora, eu fiquei assim, eu falei, deve ser uma pessoa que está falando coisa com coisa, né? Eu não entendi. Ela falou assim, já emocionada, chorando. Falou, a partir de hoje, o meu dia vai ser diferente. A partir de hoje, a minha vida vai ser diferente. Eu não entendi na hora, porque é muito rápido, assim, muito, né? Eu continuei a caminhar com ela mais uns passos, assim, perguntei o nome dela, falei, está fazendo compra e tal. E ela se emocionou e foi. E eu tinha que virar à esquerda, né? Virar à esquerda, eu virei à esquerda. Quando eu virei à esquerda, que foi descer uma rampa para mim guardar minhas compras, eu lembrei do que o irmão tinha falado. Aí eu voltei rapidamente, falei, Senhor, aí caiu em si, sabe? Voltei assim, falei, tem que falar com essa mulher, tem que saber o porquê, né? Dela parar, e daí, assim, quando ela falou, no caso, né, não terminei até a história, quando ela falou, hoje o meu dia vai ser diferente, a partir de hoje o meu dia vai ser diferente, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Aí eu perguntei o porquê, né? Mas eu já tinha caminhado com ela, já alguns passos assim, ela falou, ó, quando eu olhei para trás, eu vi uma luz muito forte brilhando de você, e eu sei que é Deus. E ela chorando. Aí até então eu não entendi, eu falei sim. Aí, quando eu desci a rampa ali, eu lembrei do que o irmão tinha me falado, voltei correndo, falei, tem que conversar com essa mulher, tem que perguntar para ela. Eu imaginei que ela estivesse passando alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade, e ela tivesse pedido ao Senhor um sinal. Quando eu voltei, eu não vi mais ela. Aí eu desci e falei, Senhor, e agora? Aí o Espírito Santo foi falando, olha, né, e fazendo entender que ela estava passando por um momento difícil, que ela estava pedindo um sinal, né, e o Senhor, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me usou, né, e a vida dela seria, ela mesma falou, né, que a partir daquele momento, o Senhor deu a ela um sinal de que o Senhor estava com ela. Aí eu pensei comigo, né, eu voltei para minhas compras, falei, mas eu preciso ver essa mulher de novo, porque eu preciso conversar com ela, ver, de repente, né, então é isso que eu falo, não queira ajudar Deus, quando Deus te usa é para aquele momento. Eu procurei ela, não achei, umas 10 horas antes de eu embarcar de volta, eu vi ela. Eu falei, agora eu vou conversar com ela, vou perguntar para ela o que tá, né, como está a vida dela, se ela precisa de, né, algo assim, né? Se eu falar para você, Rodrigo e irmão aqui, eu tentava chegar perto dela, não conseguia. A distância aumentava. Eu tentei chegar, parece que alguma coisa fazia ela andar mais rápido e parece que tinha uma parede ali que não deixava eu chegar perto dela. Né? Aí falei, agora, daí eu tentei chamar ela. Quando eu tentei chamar ela pelo nome para mim perguntar para ela, falar, para aí, preciso conversar com você, a minha voz não saía. Então era só para aquele momento. Aquela experiência era só para aquele momento, né? Então Deus, ele usa a gente, pela misericórdia dele, ele usa a gente da maneira que ele quer, quando ele quer. Basta a gente estar, né, disponível a ser usado por ele. São experiências que para mim assim, né? São experiências uma experiência para mim e para a pessoa também, experiências que Deus, ele é Deus e ponto final. Sim. Às vezes essa mulher deve ter levantado e falado, Senhor, hoje eu quero. Se você existe, exatamente, me dá um sinal hoje. Você vê, a pessoa falou comigo naquela semana e eu acabei mudando a viagem. Quando eu mudei a viagem, por causa do tempo estava chuvoso, eu estava saindo de uma gripe, falei, Senhor, eu vou. Depois que eu mudei, não quero ajudar Deus. Depois que eu mudei, pensei, e o que o irmão falou? Mas era para aquele momento, o Senhor estava escrito, por isso que eu falo para você, meu querido que está me ouvindo. Deus, ele traçou. Né? Ele pode mudar, ele traçou a sua vida, né? Ele traçou, está ali. É somente você entregar aos cuidados dele que ele vai te dar a saída para qualquer problema da sua vida. Então, como a gente pede sempre para os nossos participantes escolher um versículo, o versículo que o irmão escolheu vem
muito bem a calhar com tudo que o irmão falou aqui também, né? Sim. Que é Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se é Ele que nos fortalece, por que a gente teme? Entende? É que nem você falou no testemunho. Às vezes a gente tenta ajudar a Deus. E não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente viva o propósito que Ele já escreveu pra gente. Sim. Eu sempre falo para todo mundo que eu converso com relação a isso. Deus escreveu a nossa vida desde o ventre da nossa mãe. Sim. E o que Ele traçou para nós é um caminho de paz, é um caminho de prosperidade e um caminho de vida eterna. O que passar disso é escolha nossa. Sim. E Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse Sim, também ter as sim, nossas sim, decisões. E Ele não vai interferir nelas. Sim. Ele pode nos alertar para que a gente interfira essa escolha, né? Irmão, a gente agradece muito a sua participação, o teu testemunho. Quero pedir desculpa para quem está assistindo aí pelo pessoal, pelo barulho aí de fora, tá? Se estiver atrapalhado um pouco aí, a gente promete dar uma melhorada nas próximas lives. Teu testemunho é uma bênção e muito inspirador para que a gente possa entender que Deus é um Deus que cumpre promessas. É um Deus que faz o impossível. Para Ele não tem como medir o que Ele pode ou não pode fazer. Sim. E basta a gente entregar a nossa vida a Ele e viver o propósito. Amém. Amém? Amém. Só isso que Pessoal, você que precisa de um terno, precisa de uma roupa de grife. O irmão Marcos, gente, ele tem uma loja lá que é impressionante. Quer falar um pouco da loja aí, Então, pessoal, irmão? queridos, eu vendo roupa evangélica, né? Terno, gravata, camisa, roupa evangélica, né? Em geral, né? Precisando, tenho ali o telefone, eu tenho meu contato, né? E nos procure. Se eu não tiver, eu dou um jeito de trazer para você por encomenda e combinamos o preço, fazemos um precinho camarada para abençoar a tua vida. Deus abençoe. Vamos procurar o irmão Marcos, gente. Vamos se colocar na presença do Senhor elegante, Sim. para que a gente possa dar o nosso melhor, tá? Tenho certeza que o irmão Marcos consegue atender a cada um de vocês, tá? E você que não é da nossa igreja e prazer. precisa, Amém. casamento, festa de aniversário, o que precisar. Damos um jeito. MR, moda evangélica. É isso aí, galera. Ei, gente, se inscreve no canal, curte, ativa o sininho, curte, compartilha com as pessoas, que essa palavra, que esse testemunho chegue a muito mais gente e que o Espírito Santo possa estar transformando corações. E galera, até o próximo podcast. Deus abençoe. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. É isso mesmo? Não, Filipenses mesmo. Desculpa. Filipenses 4:3. Desculpa. Tá gravando já? Então, Tá. tira lá. Mas vai ser editado, né? Vai Dá ser trabalho editado. pra aquele Isso aí moço vai, lá. isso aí vai pros erros de gravações. É isso aí mesmo. É o bônus. Filipenses. Posso todas as coisas Isso. naquele que me fortalece. Perfeito. Perfeito. Bora, Joe. Quer começar hoje? Pode ser. Então pode orar, Joe. Então tá, Joe. Deixa ele sentar no lugar dele lá. Esse gordinho. Bora, lindão. Não pode, né? Pode Boa. começar? Fala, galera. Estamos aí começando mais um Altas Glórias. Não, hoje não é Altas Glórias. O que é? Hoje é o podcast. Então, da Altas Glórias, não é? Não, não. Hoje. Altas Glórias vai ser o programa. Ah, vai ser o programa. Então vamos começar de novo. Corta! Ser guiado pelo Espírito, Sim, né? sim, sim. É, o tempo todo. Isso é o que Eu nos acho que já move. acabou, né? O tempo, né? Não, nós temos tempo até meia-noite. Ah, irmão, Eu nem falei Isso aí, pessoal. Agradecemos a todos. Assistam o vídeo. Errei. curte, compartilha. Compartilhe. É isso aí, ó. Agora você que é obreiro, você que faz parte da diretoria da igreja e vem servir a Santa Ceia sem o seu terninho ainda, irmão Marcos tem. Sim, sim, sim. Galera, vamos um abraço aí. Deus abençoe. Deus abençoe, Rodrigo. Deus abençoe. Eu sei que eu não podia falar, cara. Deus abençoe. Vamos lá, Deus abençoe. Olha lá, pedir patrocínio. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Nossa, que benção.